Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito do mercado financeiro e nesse momento estou ao vivo na sala da U-Trading, que é um portal educacional onde eu dou aula 3 vezes por semana de forma totalmente gratuita. Eu compartilho minha tela, mostro as minhas análises, mostro operações, respondo perguntas, dúvidas que o pessoal eventualmente faça a respeito do mercado e é totalmente gratuito, não precisa pagar nada. É uma ferramenta, uma forma de aprendizado muito legal, muito bacana, porque é muito interativo, o pessoal pergunta na hora, pode inclusive ativar o áudio para fazer perguntas, né? Então eu estou disponível de segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira, tá? Nesse momento nós estamos em 24 pessoas na sala, está entrando mais pessoas e eu vou gravar a sessão, uma parte da aula ao vivo, porque inclusive esse vídeo já é propriamente um convite para que você possa participar da sala da U-Trading de segunda, quarta e quinta, que é quando eu estou disponível. Os meus horários é de segunda e quarta, das 10h30 ao meio-dia no horário de Brasília, e na quinta-feira, das 9 às 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Então fica o super convite para você entrar, poder participar, fazer suas perguntas, trazer dúvidas que você eventualmente tenha a respeito do mercado, tá? E isso é uma forma bastante legal de nós aprendermos, trocarmos ideia e aprendermos como atuar no mercado de forma organizada e sistematizada. Nesse momento nós estamos no início da nossa sessão e eu vou começar aqui fazendo uma análise da estratégia da abertura de Nova York, que é a estratégia que eu oficialmente negocio na sala da U-Trading, procurando as possíveis oportunidades. Eu estou vendo aqui, bom dia para todos. Deixa eu ver, tem várias pessoas, estamos em 30 pessoas na sala nesse momento, está aumentando, está chegando mais pessoas. Áudio ok, deixa eu só ver as perguntas. NZSD ok, beleza. Antes de fazer qualquer análise ou responder qualquer pergunta, eu vou fazer uma pré-filtragem das oportunidades que podem estar acontecendo de acordo com a estratégia da abertura de Nova York, tá? Que é a estratégia que eu negocio, eu gosto de analisar aqui com o pessoal. Sempre que existe alguma oportunidade, eu entro, procuro entrar ao vivo, mostrar para o pessoal exatamente o que isso pode significar em termos de oportunidade para a gente, compra, venda e todos os demais elementos. Hoje nós temos, deixa eu ver aqui no calendário, Forex Factory. Esse é o calendário Forex Factory. No meu horário aqui da Espanha é de 15 horas e 41 minutos. No horário de Brasília são 10h41, 5 horas de diferença. E hoje às 20 horas, no meu horário, que vai ser às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, nós temos anúncio de taxa de juro para o dólar americano, o que pode causar, é claro, um movimento importante no mercado, tá? Vou começar a fazer uma análise rápida. Eu acredito que todo mundo que está na sala aí já conhece, sabe como funciona a estratégia da abertura de Nova York. Então eu vou fazer uma análise muito rápida. Depois, quando sobrar só os pares que me interessam, aí eu faço uma análise um pouco mais detalhada, tá? Então esse aqui sai fora, esse sai fora, sai fora. Deixa eu ver. Sai fora também. Esse aqui sai fora, sai fora, sai fora. Tá ok, pode ser. Pode ser. Sai fora. Ok, 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 ok. Esse sai fora. EURUSD interessante para uma possível negociação, pode ser. Esse também, EURUSHF. Esse não está muito legal, mas eu vou deixar esse aqui sai fora. Ok. Basicamente, pessoal, os elementos do meu trading plan são esses que estão na tela, tá? E o primeiro elemento que eu olho, apesar de que o primeiro aí está marcado como ATR, o primeiro elemento que eu olho é se a direção recente está clara. Quando a direção recente não está clara, eu simplesmente descarto o par e passo para o próximo. Nesse caso está feio, tá? No STCAD eu descarto, lateralizado, direcional, GPSD. Ok, descarto também. Vou deixar só os que estão realmente mais interessantes. Vai sobrar praticamente só a Libra aí, né? GPCAD, GPJPY. Pois é, se eu não me engano, tem só um par que não envolve a Libra. Hoje a Libra entrou se valorizando bastante. Então tá,
quais são os critérios, os elementos importantes para essa estratégia? O primeiro elemento importante, que eu considero, é o ATR. O mercado precisa, no momento da abertura da operação, ele precisa ter se movimentado pelo menos 100% do ATR. Caso ele não tenha feito isso, esse é um critério que pode esperar um pouco mais, ou seja, se não acontecer exatamente na hora que eu tiver que entrar, pode ser que isso se complete ainda ao longo do dia, tá? Mas aqui ele já andou 115%, então tá ok. Segundo elemento, direção recente clara, o mercado abriu aqui, tá aqui em cima, ótimo. Tem que ter um ponto de suporte de resistência no gráfico de 1 hora, 4 horas ou diário. Então vamos ver no gráfico de 1 hora. Tem essa zona que foi resistência aqui atrás. O mercado rompeu, virou suporte temporariamente. Pode virar resistência. Ok. Está na máxima do dia? Sim, está na máxima do dia. É um sinal de exaustão ou ignição? Quinto elemento. Olha, no gráfico diário está com sinal de ser ignição de força compradora. E isso é uma coisa um pouco desconfortável. Porque como é que eu vou vender contra uma força de ignição compradora? Não é legal, tá? Na verdade, me parece que todos os pares que têm a Libra estão em situação muito parecidas, e a gente precisa ter um pouco de cuidado. Eu vou deixar para ver como é que se desenrola essa situação, mas inicialmente não tenho muita intenção de realizar operações no GBP/NZD. No GBP/AUD, eu comentei no vídeo de ontem, inclusive está disponível lá no meu canal no YouTube, não sei se alguém chegou a ver, onde eu falei de palpite e trade. E foi basicamente a operação do canal de análises, onde eu mostrei a situação desse par do GBP/AUD, que o meu palpite é que ele subiria, tá? My God, olha que coisa mais linda. De qualquer forma, eu não me posiciono. Isso está com cara de ignição de força compradora a partir de um ponto de suporte importante no gráfico diário. Falso rompimento do ponto de suporte e entrada de força compradora. Fica um pouco complicado pensar em possível venda contra essa direção principal. Por enquanto estou fora. GBP/CHF, 95% do ATR, movimento de alta. Deixa eu ver se tem alguma resistência no gráfico de 1 hora. Não tem. 4 horas também não tem. E diário também não tem. Então o GBP/CHF esbarrou no terceiro ponto aí do trading plan, que precisa existir uma zona de resistência no gráfico de 1 hora, 4 horas ou diário. Não é o caso no GBP/CHF, porque não existe ponto de resistência nesse coisa e eu descarto ele totalmente, tá? GBP/CAD, 84% do ATR. Zona de resistência, tem uma resistência aqui no gráfico de 1 hora, mais ou menos, não está muito forte. Também falta resistência no gráfico de 4 horas e falta resistência no gráfico diário, tá? Eu descarto porque não tem um elemento importante. GBP/JPY, deixa eu ver se tem resistência. Gráfico de 1 hora não, 4 horas também não, e diário rompeu o ponto de suporte, não. Isso aqui na verdade está com cara de alta forte, né? Pela estratégia de abertura de Londres, não. EURAUD movimentou 104%, o mercado está bastante direcional, movimento de queda, ok. Zona de suporte no gráfico de 1 hora, não temos. Deixa eu ver aqui no 4 horas, não temos também, está longe o ponto de suporte H4, e no gráfico diário também não tem. Eu descarto o EURAUD. EURO-GBP, o desejado da galera. EURO-GBP causou aí muitos problemas para muita gente, né? Esse movimento de alta. Eu estava com uma venda também no EURO-GBP alguns dias atrás, mais ou menos por aqui, tá? No mês de maio. E o mercado se movimentou contra. Eu estava sem stop loss. O mercado se movimentou contra quando eu vi, né, que ele estava rompendo o meu ponto de interesse. Eu eliminei a operação e pronto. Mas parece que agora vai voltar. Isso não é uma garantia, a gente não tem como saber disso com certeza. Se aproximou de uma zona de resistência, mas tem elementos macroeconômicos
que são muito relevantes no caso do Euro GBP, e por isso a gente precisa tomar cuidado, né? Existe muita indecisão ainda com relação ao Brexit, e a gente precisa ver qual vai ser a situação. Isso tá com cara, pergunta para vocês agora, vai pegar aqui no gráfico de 1 hora. Esse último candle, ele tá com cara de ser um candle de ignição ou exaustão? Pois olha, eu acredito, tá, que tem todas as características para ser de fato um movimento de ignição. Entrada de força vendedora importante, talvez para fazer uma correção desse movimento, o que é uma coisa importante para a gente, porque é claro, o mercado ele é composto, né, de uma natureza cíclica, uma natureza circular. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós temos um movimento de alta muito importante, ele cedo ou tarde, e não existe exceção para isso, tá? Mas cedo ou tarde ele vai ser substituído por um movimento contrário, porque é basicamente a retração ou a realização dos lucros que foram realizados nesse movimento de alta. Então, no gráfico semanal, desde esse ponto até aqui, ele está com 707 pips, mais ou menos, tá? E é lógico, isso é uma variação percentual bastante importante para a Libra. E dentro dessa visão, né, talvez agora, ou talvez ele vai subir mais um pouco para chegar lá na resistência, que eu sei que muitos de vocês não gostariam que acontecesse isso. Talvez ele vai subir até lá na resistência, mas cedo ou tarde vai acontecer uma retração no Euro GBP para um movimento de queda. Pode ser que seja agora. Se nós olharmos aqui no gráfico de 1 hora, a gente consegue observar de forma bem clara que o mercado fez esse topo. Vou pegar outra cor. O mercado fez esse movimento de alta, fez esse topo, fez a retração, fez esse topo um pouco mais baixo do que o topo anterior, e a partir daqui começou a ganhar força e agora rompeu essa linha. Isso aqui é conhecido como padrão M. Olha só, padrão M, certo? É um padrão de reversão. Depois de um movimento de alta bastante importante no gráfico diário e semanal, se esperar uma retração. Quando nós olharmos através do gráfico de 15 minutos para o Euro GBP, nós vemos lateralização importante. Para quem negocia a estratégia da abertura de Londres, né, que tem inclusive lá no curso da abertura de Londres, vai identificar aqui uma entrada redondamente perfeita, onde tivemos rompimento, retração, continuação, entrada, stop loss, primeiro take profit e segundo take profit em 80% do ATR, tá? Então, exatamente, redondinha, sem falha. Stop loss mais ou menos de, vamos dizer aqui, uns 14 pips para sair com o primeiro take de 14 e um segundo take de 28. Ótimo. Ou seja, o mercado fez um último pico, último movimento de alta. Isso aqui sim está com cara de exaustão. Retração, fez um topo mais baixo, lateralizou, fez rompimento e agora entrou a força vendedora. Aí você fala assim, Diógenes, eu não peguei esse primeiro movimento, eu tô triste. Bom dia a todos, bom dia Robson Belli, tudo bem, patrão? Bom dia a todos. Aí o cara fala assim, Diógenes, eu não peguei esse primeiro movimento porque eu estava dormindo, né? Eu estava comendo um lanche, eu estava, sei lá, mano, estava fazendo outras coisas da vida aí que a gente faz. E agora, bom, existe uma boa probabilidade, tá? Isso não é uma garantia, mas existe uma boa probabilidade de que o mercado faça uma retração para testar esse ponto que foi uma zona de suporte, talvez vire resistência para ganhar uma nova força de venda. E aqui reside um problema, tá? Um detalhe, vamos dizer assim. Por quê? Se isso for ignição de fato de força vendedora,
existe uma possibilidade de que o mercado não retraia para o ponto de interesse. Esse aqui foi o ponto de interesse, foi zona de suporte ontem. Então pode ser que o mercado venha aqui um pouquinho e na metade do caminho ele já faz assim, ó, tum, de novo, tá? Se isso for se manter. Mas ainda assim o que eu recomendo para você, a minha recomendação é que você determine o seu ponto de confluência de fatores principal, aquilo que você considerar, o nível que você considerar mais importante. Eu vou marcar aqui o que eu considero importante nesse caso do euro GBP. Então a gente pode ver que existe uma estrutura forte de queda, existe um fundo no preço, né? E aqui começou uma possível retração, e aqui nós temos a zona de 0,9142. Esse ponto foi suporte, foi suporte, foi suporte. Se o mercado voltar para cá e de fato for se manter a força de venda, ele vai voltar de uma forma suave, tranquila. Se isso for uma ignição de força vendedora, então a força principal estará para o lado da venda. Isso quer dizer que quando os compradores entrarem no mercado, eles vão entrar com pouca força, e isso vai causar com que o mercado suba de forma mais ou menos lateralizada, demore mais tempo e tudo mais. E aí você precisa fazer o quê? O que eu te recomendo, pelo menos, que você tenha estabelecido o seu nível de interesse. No meu caso, considero essa zona que está marcada em amarelo, que foi uma zona de suporte, é entre o 38,2 e 50. Quando o mercado retrair de forma lenta, tranquila, pode ser que aconteça só amanhã, né? Chegando aqui, quando chegar próximo da minha zona, e é lógico, eu falo sempre de zona de preço, porque não existe, eu não penso em suporte e resistência como sendo números exatos, mas zona de suporte e de resistência. Quando chegar nessa zona entre o 38,2 e esse número 0,91, qual é uma das formas de você identificar uma possível entrada? Uma das formas é esperar que o mercado aí nesse nível faça um candle de ignição de força vendedora. Por exemplo, vamos desenhar aqui, imagine que ele faça um candle assim, ó, bem bonitinho, mais ou menos também, vai, um candle mais ou menos assim. Em qual período, Diógenes? No gráfico de 15 minutos, 30 minutos, o mais importante do que determinar um período exato é que você consiga entender a leitura, a interpretação daquilo que está acontecendo no mercado de forma clara. Se acontecer um candle como esse, especialmente se ele for maior do que os candles anteriores, ou se ele der um falso rompimento da zona de resistência, ou se ele engolir uma boa parte dos candles anteriores, tudo isso para mim é indicação de que existe uma probabilidade de que vai acontecer um movimento de queda. Então o mercado vai fazer uma retração, quando chegar faz um candle como esse, por exemplo, posso pensar em uma possível venda. Só que aí a minha recomendação é que você faça um favor a si mesmo, que é não coloque o take profit tão perto, tá? Então o mercado sobe, tá, chegou aqui, fez um candlezinho, um pin bar, um estilingue, um engolfo, algum padrão de candle que você identifica que esse ponto foi suporte e agora está virando resistência. Então entrou, coloca o stop loss um pouquinho acima da máxima, ou talvez lá na máxima do dia, mas assim, não coloca o take profit tão pertinho aqui, porque se isso for uma entrada de força vendedora de fato no euro GBP, esse negócio tem chance de cair bastante. E aí você vai ter a oportunidade de ter uma operação com uma relação risco-recompensa que vai ser muito mais interessante. Até se você entrar aqui no gráfico diário, você vai ver que existe espaço para uma queda bastante importante, tá? Então de repente você entra aqui no nível de interesse, coloca um stop loss de 15 pips. Se você tiver estômago, dá para buscar aqui uns 200 pips sem muitos problemas. Ah, Diógenes, e se eu tiver errado? Se você tiver errado, você perdeu 15. Vamos pensar assim? Ó, se você tiver errado, você perdeu 15 pips, uma pequena porcentagem. É claro que pips não paga a conta, tá? A coisa mais importante não é o pips, é o valor que se atribui para cada pip. Mas em termos de relação risco-recompensa, se você perder, você perdeu 15. Só que se você ganhar, você consegue ganhar 150 sem muitos problemas. E é por isso, em grande parte, que é isso o que o trader profissional ele procura fazer.
encontrar situações no mercado que não acontecem todos os dias nessas proporções, encontrar situações no mercado onde existe uma maior probabilidade de que ele possa arriscar um pouquinho, e que se ele perder, ele vai perder um pouquinho, e ele possa ganhar muito, porque se ele ganhar, né, se der certo a operação, ele vai ter um resultado proporcionalmente muito maior. E aí ele pode errar 2, 3, 4 vezes sem problema, mas a hora que ele acerta, ele consegue pagar o prejuízo de todas as anteriores e ainda sobra dinheiro. Tá? Então é basicamente saber perder. Deixa eu ver o que mais. GPUSD, 96%, não tem resistência. Na verdade, eu não estou afim de negociar Libra, tá? Não tem resistência e eu estou fora. Vou manter isso aqui, eu descarto. GPNZD, isso está com cara de ignição de força compradora importante, inclusive com falso rompimento do ponto de suporte no gráfico diário. Hoje, movimento de alta importante, 170 pips. Não gostaria de entrar vendido contra essa força predominante de venda, de compra, tá? Apesar, mesmo que isso se encaixe dentro dos critérios da estratégia da abertura de Nova York, eu não vou fazer isso, até porque não tem uma resistência aí muito clara, sólida no gráfico de 4 horas ou qualquer um dos períodos. Então, eu estou fora. GPLD, mesma coisa, falso rompimento do ponto de suporte, entrada de força compradora, formou um pin bar e hoje parece que vai ser um estilingue de força compradora. Se isso aqui subir de verdade, tem chance de subir bastante, né? Inverter a força de queda para alta.